pessoal do Brasil e dos países aí da língua portuguesa, né? Não só somente do português, mas pessoal aí que me assiste, acompanha o meu canal das redes sociais. Como vocês já sabem, sejam bem-vindos aqui à Aline Global Technology. Hoje eu estou com um convidado especial, né? Não somente quando eu digo especial, é porque são amigos meus que acompanharam, né, a minha trajetória, que tem ainda contato comigo e que eu estou trazendo aqui no canal para compartilhar um pouco o conhecimento deles, né, para você que nos ouve através aí do meu podcast. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e fique conosco, acompanhando aí a cada detalhe compartilhado aí. Eu tenho certeza que vai agregar algo para a tua vida, né? Você que está aprendendo aí um pouco sobre tecnologia. Pois bem, como eu disse, né? Estamos aqui com um convidado e não esqueça de fazer aí a tua inscrição aqui, né? No meu canal do YouTube, acompanhar através do Instagram também, que estamos em todas as plataformas sociais, para que você possa receber aí as notificações, né? De vídeos novos que vão estar disponíveis através dessa plataforma. Desde já eu agradeço, né, a tua audiência, não só no Brasil, mas de forma também global, né? Muito obrigada e nos ouvir. Pois bem, hoje eu tenho aqui o Renato de Almeida, né? Para quem não sabe, eu estou falando aqui dos Estados Unidos, mais especificamente em Nashville, Tennessee, e o Renato de Almeida do Brasil, né? Da região aí do estado de São Paulo, para vocês verem como que a tecnologia nos conecta, né? Também. E o Renato, já estamos com parceria aí, podemos dizer, né, Renato? Há mais ou menos 13, 14 anos aí de amizade, de negócios, amizades, né? De troca de informação mesmo, e a tecnologia sempre nos conectou também, né, Renato? Mas hoje, como foi anunciado aí nesse mês de julho, o nosso tema, a gente vai falar aí de como a tecnologia transformou, né, a vida do Renato. Ele vai compartilhar um pouco aí da história dele, da trajetória, o que ele tem feito atualmente. E ele vai passar algumas dicas também para você que está aberto aí a ingressar, né, nessa carreira aí da tecnologia mais do que nunca, né? Nesse movimento que a gente está vivendo, que é a IA, por exemplo, não só que é a especialidade dele também de banco de dados, né? De SAP, que no momento ele está trabalhando, mas para você que queira aprender, né? E de forma de graduação e também através de certificações, entrar no mercado aí da tecnologia. Então, antes de começar aqui com o nosso bate-papo aqui, um pouco informal também, para que você se sinta à vontade e poder de estar nos ouvindo, né, na verdade. Eu queria falar um pouco sobre a trajetória do Renato, né, de Almeida. Nós nos conhecemos através da IBM Brasil, né, há cerca de 12, 13 anos atrás, e foi assim que a gente ainda, né, continua em contato e compartilhando conhecimento, através da tecnologia. Pois bem, o Renato ele passou por grandes empresas multinacionais, né? E atualmente ele está em transição de carreira também, né? Ele vai falar um pouco sobre isso. Ele tem um vasto conhecimento de banco de dados, né? Atualmente ele está aí nessa transição através de migração de dados, né? Na verdade, ele vai falar um pouco mais específico aí, particularmente para você também, né? Através do conhecimento dele. Então, assim, o peso desse pessoal aí que participa do meu podcast é sensacional e super interessante para que você que ama aí, que é apaixonado pela tecnologia. Pois bem, passando aí para você então, Renato, seja muito bem-vindo à Aline Global Technology mais uma vez. Obrigada pelo convite, né, em ter aceitado aí, em estar conosco. E vamos lá, né? Vamos começar aqui esse bate-papo aí um pouco informal também, mas nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre você, como você entrou nesse mercado, né? E o que realmente a tecnologia modificou a tua vida e dicas, né, que você poderia passar aí para os nossos ouvintes. Pois bem, vamos lá.
Primeiramente, obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer estar contribuindo aqui com o seu canal. Espero que a mensagem que eu trarei hoje possa contribuir de maneira positiva para as pessoas que vão nos assistir. Assim, eu vivo tecnologia diariamente, sou fanático por isso, entusiasta, muito curioso. Alguns temas me chamam bastante atenção, principalmente banco de dados. Mas vamos lá, contando um pouco da minha trajetória. Eu iniciei em tecnologia da informação, mais especificamente na plataforma Z, que é desenvolvida pela IBM até os dias atuais. Então, eu iniciei ali em 2008 como... Voltando um pouquinho, eu entrei na IBM como um assistente administrativo. Então, nós tínhamos ali um departamento de treinamentos e eu entrei como assistente administrativo para fazer parte desse time, tá? E uma das minhas atribuições na época era fazer todo o controle das capacitações internas que aconteciam na IBM. Então, por exemplo, o time de Command Center, que era o time de operações que você fazia parte lá no passado, precisava fazer uma capacitação em ZOS, em DB2, em SIX. Eles vinham até o nosso departamento interno, que era conhecido como Training Center. Eles faziam todo o planejamento daquele treinamento, passava para nós os cronogramas, as pessoas envolvidas, quais eram as médias de corte que teria que ter para esses treinamentos, e todo esse planejamento de capacitação era utilizado para futuras promoções ou até mudanças de projetos internos na IBM, tá? Então, você do Command Center, que tinha uma ambição de mudar para plataforma de SIX para se tornar um suporte de SIX, você participaria de toda a trilha de capacitação, do básico ao avançado de SIX. Você atingindo a média de final de corte, você estaria apto a ir para uma área de suporte, tá? E era assim que a gente fazia a dinâmica para movimentar os suportes ali. E eu, como ficava envolvido muito diretamente com os instrutores internos da IBM, eu acabava participando dessas organizações e ao longo da minha trajetória ali, que era uma trajetória curta, eu já tinha consciência disso, era uma área que a gente chamava de trampolim, então as pessoas vinham do mercado como jovens aprendizes, entrava nessa área de training center e eles passavam também por essa capacitação e depois escolhia a área que mais fazia sentido, tá? E eu, durante essa minha trajetória, escolhi o DB2 Mainframe, que foi a disciplina que mais me chamou a atenção, e eu participei também dessa mesma trilha que vocês participaram e atingi ali a média de corte durante o período de treinamento, se eu não me engano foram 3 meses, e aí eu migrei para a área de DB2 DBA, tá? Que foi aonde a gente se conheceu, porque a gente tinha muito contato com a área de operação, que dava problema, vocês traziam os problemas para nós, e a gente entrava em conferência e fazia toda aquela dinâmica de resolução, tá? Que tempo bom, né? Muito, muito, muito. E desafiador também. E desafiador também. Sim, e foi isso. Eu participei de toda essa trilha de treinamento, fui aprovado durante o período ali de trilha, migrei para a área de DB2, DBA e me tornei um suporte, tá? Inicialmente eu atendia algumas contas dos Estados Unidos, então atendia na época a Gap, Whirlpool, NiSource. Contas do Brasil eu não me lembro, mas eu acho que não tinha, tá? Eu acho que eram essas contas mesmo que eu atendia. Era. E aí eu, inicialmente ali para me ambientar, atuava mais como fazendo um papel de dispatcher. Eu fazia ali o meio de campo entre vocês da operação e o time do cliente, tá? Então o cliente tinha um incidente, passava para vocês. Dependendo da criticidade do incidente, a gente abria uma sala de crise e dava a resolução para aquilo, tá? O que eu conseguia atender como nível 1 e 2 de suporte, eu mesmo atendia. E o que eu não conseguia, a gente acionava, na época, um termo que a gente utilizava era os on-calls, né? A gente ligava para eles na madrugada, eles entravam e davam todo apoio para nós ali. Então Isso. foi assim que a minha trajetória mais técnica iniciou, tá? E eu fiquei na IBM dando esse suporte
por quase 3 anos, tá? E depois disso eu recebi uma proposta para ser um DB2 suporte para um grande banco aqui no Brasil, tá? E aí eu saí da IBM e fui transferido para trabalhar nesse banco. Isso foi em 2011, em dezembro de 2011. Eu Uhum. cheguei lá nesse banco, também era uma plataforma mainframe, mas a gente tinha um pool. Para quem não sabe, pool é uma equipe de pessoas e tinha uma ou duas pessoas dedicadas por cada subsistema do próprio mainframe, tá? Então, Uhum. para ficar um pouco mais claro para vocês, o mainframe ele é uma máquina. Dentro dela a gente tem uma máquina de servidor, tá? Um servidor de grande porte, mas a gente pode também fazer esse paralelo dizendo que é um servidor também. E dentro dele a gente tem divisões que são chamadas de LPARs, tá? Dentro dessa LPAR, o cliente faz a customização que ele quer. Então, para esse grande banco, o que, que ele utilizava nessa LPAR? Ele tinha milhões de transações que eram processadas, então ele, consequentemente, precisaria ter o SIX. Ele tinha muitas informações que deveriam ser armazenadas e, consequentemente, ele adotou o DB2. E com isso, a gente ia customizando o ambiente desse grande banco de acordo com a demanda, conforme a demanda ia crescendo, tá? Então, o Uhum. que, que a gente fazia? Quando eu fui para esse grande banco, a gente é um banco vermelho aqui do Brasil, acho que todo mundo conhece, não sei se eu Uhum. posso, é melhor não falar, mas é um banco vermelho, só tem dois, então dá para concluir. Eu já passei Pois é. pelos dois, mas eu vou falar que é um deles, tá? É, Aham. então, esse grande banco, ele adquiriu essa solução mainframe e ele trouxe uma coisa bastante inovadora na época que a IBM desenvolveu, que era uma solução chamada RDZ, tá? Que é o Rational Developer for System Z. Ou Uhum. seja, o banco tinha centenas de aplicações sendo desenvolvidas diariamente por diversas equipes e para a gente desenvolver isso numa máquina e concorrer com a máquina de produção, que a máquina de produção roda 24/7, a gente ficava fazendo testes, desenvolvendo programas, compilando, fazendo deploy, etc., tudo na mesma máquina, tá? A IBM desenvolveu essa solução que foi um sucesso na época, que chama RDZ, de novo, é o Rational Developer for System Z, que é uma máquina similar, mas roda no ambiente Unix ou Linux, e ela comporta as mesmas configurações do mainframe, tá? Uhum. Então, qual que era um dos meus papéis? Falando ali do papel inicial até a entrega dessa máquina para os desenvolvedores, quality engineers e outros analistas desenvolverem ali as aplicações. Então era uma máquina similar ao mainframe, que eu entrava no data center, configurava ali uma espécie de LPAR, porque era uma máquina menor, Uhum. dava o IPL ali, que é, é um termo mais usado para operação, mas eu tive que aprender a me desenvolver nisso na época. Entrava dentro do command center, instalava o rack físico da máquina, abria o console, dava IPL, deixava todos os EOS operacional e depois eu ia migrando pequenas porções dos sistemas para essa máquina paralela, tá? Então eu carregava um DB2 lá, carregava um SIX, carregava um ZOS e deixava essa máquina idêntica ao ambiente de qualidade desse banco, tá? E aí a Uhum. gente migrava dados, migrava usuários, transações, perfis de segurança no HackF, tudo isso. Então a gente Uhum. deixava esse ZOS operacional, esses usuários migravam para essa máquina custom e Uhum. fazia todo o desenvolvimento ali, tá? Por que que a IBM criou essa solução? Porque só de teste, esse grande banco pagava centenas de milhões para a IBM, que era o consumo de MIPS, e esse banco queria fazer otimização e deixar com que esse consumo de MIPS rodasse somente na máquina de produção. Ou seja, essa máquina custom que nós criamos, ela não existia consumo de MIPS, tá? E aí, com isso, a gente conseguiu trazer uma grande economia para esse banco. A IBM foi premiada, a liderança toda foi premiada pela IBM, reconhecida, e esse grande banco disseminou essa solução para todas essas consultorias. Então, como nós fomos o pioneiro em desenvolver, adotar e disseminar o conhecimento dessa solução, a gente ficou responsável por também dar treinamento para consultorias concorrentes nossa, que também prestariam serviço para esse banco, tá?
Então, eu aprendi muito durante esse período, aprendi muito sobre ZOS, muito sobre SIX, muito sobre HackF, que é a solução de segurança do mainframe, aprendi muito sobre transações, e essa solução se tornou, assim, um marco para nós na época, tá? E aí, com isso, tinha um executivo que trabalhou conosco nesse banco e que foi para o outro banco vermelho, que é o segundo banco vermelho que eu fui, tá? E ele foi para esse banco com uma proposta de implantar soluções DevSecOps nesse outro banco, tá? E uma das ideias que ele pensou na época era ter DevOps para mainframe. Nunca se falavam em DevOps para mainframe aqui no Brasil, Uhum, uhum, e ele convidou não só a mim, como outros membros da equipe para fazer parte desse segundo banco vermelho, e eu fui um dos convocados para participar e implantar essa solução nesse segundo banco, tá? uhum, Chegando lá, a solução de DevOps Mainframe era algo totalmente disruptivo, tinha executivos de alto escalão desse segundo banco envolvido nessa discussão, e era um custo muito elevado para se implantar essa solução na época. E aí acabou que isso ficou por um segundo plano, tá? Então, como eu já havia pedido demissão desse primeiro banco e ido para um outro, eu meio que fiquei sem projeto ali, sem solução, mas como ele tinha feito a promessa de que eu iria para lá para ser uma espécie de head de DevOps para mainframe ali, a gente uhum. acabou implantando algumas outras soluções, que no começo eu confesso que não acreditava tanto, mas eu fui obrigado a me empenhar naquilo e fazer com que aquilo desse certo, por uma questão pessoal também, porque eu tinha que manter meu trabalho e, e É, tinha que fazer aquilo dar certo, tá? Então é uhum, isso, eu já passei por grandes instituições financeiras e essa solução inicial da IBM me abriram diversas portas e eu trabalhei em diversos outros bancos e indústria de bens de consumo, farmacêutica e etc, tá? Até uhum, hoje eu continuo trabalhando com dados, mas recentemente eu tô em transição de carreira ainda, estou em curva de aprendizado, mas me desenvolvendo na plataforma SAP e trabalhando agora para agroindústria, bens de consumo, farmacêutica, que são a maior parte das consumidoras dessa solução, tá? uhum. Eu hoje trabalho para uma consultoria global irlandesa. Nós somos quase 800 mil funcionários no mundo todo. Hoje eu estou, de 2 anos para cá, eu diria, estou trabalhando mais com projetos internacionais. Já trabalhei com projetos da Espanha, da França, Estados Unidos, e agora eu estou envolvido em projetos Latam, tá? Então, Latam e América do Sul, Brasil, México, Colômbia, Peru, Ou e é isso. seja, Então, totalmente global, né? sim, 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 sim. Totalmente global, né? E desafiador ao Estando no extremo também. Brasil, né? Sim, Trabalhando no sim. Brasil, vivendo no Brasil, mas totalmente global, né? Exato, Onde exato. a grande maioria de nós brasileiros, né, que passamos por essa experiência, por isso que nós desenvolvemos, né, essa mentalidade global, por essa exposição, né, Renato, também. Mas a sua Sim, sim. trajetória, ela é instigante, né? Ela é motivadora, desafiadora, né, para quem está nos ouvindo. E que foi, na verdade, uma construção, né, Renato? Não Sim, aconteceu sim. da noite para o dia, né? Uma coisa Sem importante a dúvida. gente ressaltar aqui que a trajetória da tecnologia, ninguém começa de cima da noite para o dia, né? O caminho aí ele tem que ser percorrido, é um aprendizado, é muita paciência, né? Você tem que descobrir realmente aquilo que você foi chamado dentro da tecnologia, né? Para estar atuando, porque na tecnologia a gente tem várias vertentes e a gente tem que Sim, descobrir realmente o que nos atrai, né? O que a gente sente aquela paixão pela tecnologia, né? Para poder sim, ter sim. sucesso, né? Porque na verdade não é só trabalho, né, Renata? A gente tem que amar o que a gente faz.
E pelo que eu vejo através da sua trajetória, você nos contando também, que existe aí amor pelo que faz, né? Ah, Que sem dúvida. é uma coisa que faz você acordar e querer continuar cada vez mais, aprender, atualizar, né? Para sempre estar à frente, né? De cada projeto que você atua, não é verdade? Sim, sem dúvida. Hoje eu diria que eu estou um pouco mais cascudo, mas para você lidar com esses desafios que são diários, a tecnologia muda a todo instante, você tem que se manter atualizado, Exato. sempre estudando, e aí tem que conciliar o estudo com a pressão do dia a dia dos projetos, pressão no bom sentido, tá? É o que a pressão para mim é de certa forma boa, porque é o que me move. Eu gosto muito dos desafios, me coloco sempre à disposição de muitas frentes e é isso que me move. Uhum. Eu tenho muita paixão por isso. A tecnologia já me permitiu acessar lugares e pessoas incríveis e que eu utilizo-as como referência até os dias de hoje. Uhum. E é isso, é o que me move, é não saber o que eu vou enfrentar, é o que me eu procuro não saber muito, eu só vou e vejo no que vai dar. Mas esse é o ambiente da tecnologia que a gente vive, né, diariamente. Aproveitando esse engancho aí que você comentou, né, eu vou entrar aqui nas nossas questões, né, que é bem analítica, assim, de ver o que você pensa, né, o que você pode compartilhar com a gente aqui, o que a tecnologia mudou na sua forma de pensar. Quando você vê o Renato, né, visualiza o Renato antes e depois da tecnologia, né? O que foi que ela fez com que mudou a sua forma de pensar, né? A forma de ver o mundo? O que você pode falar sobre isso para quem está nos ouvindo? Olha, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né, mas vamos lá, deixa eu ver. Eh, eu antes da tecnologia, eu sempre fui um cara muito ansioso, muito impulsivo até eu diria, desfocado. Eu me considerava alguém desfocado que queria tudo e ao mesmo tempo não conseguia nada. Não conseguia nada, não falo nem no sentido de monetário, de financeiro, nem nada disso. Eu falo que, eu queria estudar A, B e C e não focava em uma especialidade. A tecnologia me deu, eh, mais foco, eu diria, não só voltado à tecnologia, mas para qualquer outra área da minha vida, tá. Eu Uhum, aplico muito foco naquilo que eu quero, então se eu tenho uma ambição de ter, sei lá, de fazer uma viagem, de morar em um determinado lugar, de comprar um bem específico, eu procuro focar naquilo e não dispersar até que eu consiga, tá. uhum, Então, isso é pós-tecnologia, tá. Então esse foco, essa construção da jornada para que eu atinja um determinado objetivo, isso esse perfil comportamental a tecnologia me trouxe, tá. uhum. E outras coisas também, um perfil mais analítico, uma pessoa mais serena, ansiosa ainda um pouco, mas eu procuro dosar a minha ansiedade e fazer com que ela seja algo que me mova e não aquela ansiedade que me trave. E eu acho que é isso. Então, me deu um pouco mais de seriedade, trouxe para mim mais disciplina e de novo, disciplina não só voltada para a tecnologia, eu aplico disciplina em tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, tá. Seja Uhum. na disciplina de me tornar um pai melhor, me tornar um amigo melhor, um profissional, um filho melhor, enfim, cuidar mais de mim. Então essa disciplina que a tecnologia exige, eu pulverizei ela em todas as outras áreas Todas da minha as vida, áreas da tá. sua vida, né? Exato. Sim, sim. Interessante, né? Porque tem momentos que todos nós passamos por dificuldades, né, Renato? Às Sem vezes as dúvida, sem pessoas nos dúvida. veem, mas
o mundo da tecnologia deve ser um pouco fácil de ser trilhado, né? Se paga bem, etc. Mas nós passamos também por dificuldades e desafios, né? Constantemente, porque a nossa curva, ela é aquela curva do crescimento, né? Que a gente visualiza. E nós não estamos isentos de maneira alguma, só porque trabalhamos com tecnologia, não passamos por as situações difíceis, né? Que faz parte da caminhada do ser humano, né? De qualquer profissional também. O que você poderia dizer, né? Nesses momentos difíceis, de desafios na sua área, né? Não só na sua área, mas em outras áreas também da sua vida, fez com que a tecnologia contribuísse, né? Para que você ultrapassasse esse desafio e chegasse ao resultado que você esperava, né? Como a tecnologia, deixa eu ver se eu entendi aqui a questão. Como a tecnologia contribuiu para que eu superasse, né? Esses períodos de dificuldades que todos nós passamos, né? Não só dentro do ambiente profissional, mas em todas as áreas, né? O que você poderia compartilhar para nós aqui, né? O que foi que você percebeu que através da tecnologia que você pôde utilizar como aprendizado para poder superar esse processo de dificuldades, né? Que você enfrentou? Tá, isso está mais relacionado à vida, o quanto a tecnologia transformou a minha vida? É isso? Isso. O quanto que foi Tá. impactante, né? Para poder superar aí os momentos de dificuldades que todo profissional de tecnologia enfrenta, na verdade, né? Ah, tá. Assim, um perfil comportamental eu a que a tecnologia exige, né, não só de mim, mas de todos que trabalham com tecnologia. Eu diria que Uhum. a resiliência, eu diria que é o top one, assim, de comportamento que a tecnologia exige, porque a gente é testado diariamente, a gente é Verdade, colocado à prova todos os dias, verdade. e isso requer um controle emocional, que eu diria que é um segundo comportamento aí que é bastante exigido de nós profissionais de tecnologia, tá? É a inteligência emocional, a empatia, muitas vezes, de se colocar no lugar do cliente, que às vezes chega uma requisição, principalmente para consultores, tá? Mas é tratar também os seus pares de tecnologia como clientes, tá? Porque Uhum. muitas vezes o departamento A faz uma demanda para o B e aquela demanda chega de maneira atravessada ou a comunicação não foi tão clara assim, e a gente precisa ter um pouco mais de empatia, escutativa e todos esse conjunto de comportamentos, eu classifico que um bom profissional de tecnologia precisa ter, tá? Uhum. A resiliência para mim o top one deles, né? Porque os desafios que nós recebemos, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta e aquilo gera uma ansiedade muito grande e a gente Sim, centenas de vezes pensa em desistir. Não sim. sei se eu consegui responder de maneira clara Sim, e claro, se eu foi acho que essa a pergunta, tá? Mas sim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que a resiliência, ela nos fortalece, né? E não é sem para dúvida. qualquer um que consegue administrar, na verdade, né, a resiliência, porque ou você quebra de vez, né, o seu emocional e intelectual, ou você supera realmente, ultrapassa os seus limites, né, para poder, que a gente chama no inglês de overcome, né, que é ultrapassar mesmo, ir acima, né, do seu limite, seja ele profissional, emocional, né, pessoal. Então, a tecnologia, realmente, como você respondeu, ela nos ensina através da resiliência, né? E a gente Sim, acaba aplicando realmente a resiliência em todas as áreas da nossa vida. E eu acho isso um ponto muito positivo, né? Porque você se torna uma pessoa melhor, né?
Sim, sim. A cobrança, de uma maneira positiva, você se torna cada vez um ser humano melhor, né? Como você disse, né? Como, no seu caso, como um pai melhor, né? Como um marido melhor, e assim, né? Sucessivamente. Então, a gente acaba aplicando em várias áreas da nossa vida, né? Eu acho que foi uma perfeita resposta que eu estava aguardando aqui em ouvir de você, né? E Legal, legal. você acha que a tecnologia, ela realmente contribui, né, para aquela pessoa vamos ser claro aqui, a tecnologia, ela hoje, através da internet, ela tem todos os acessos de várias classes, né? Mas quando a gente fala de forma de graduação, de conhecimento, de oportunidades, né? Não são todas as pessoas que conseguem ter todas as oportunidades através da tecnologia, né? Que, por exemplo, se ingressar aí através de uma grande multinacional, né? De uma empresa mais de grande porte, por exemplo, né? A sua opinião, você acha que a tecnologia ela consegue realmente dar oportunidade para todas as classes, né? Seja ela, né, classe baixa, média, né? Como é que foi para você entender isso, né? E como você vê hoje também como o mercado ele apresenta, né, para esses tipos de pessoas que estão tentando aí ingressar, né, na indústria tecnológica? É, a resposta é sim, eu diria que sim. É possível que pessoas de uma classe média ou uma classe baixa consiga ter acesso à tecnologia. Hoje, a gente tem institutos como SESI, Senai, universidades federais que têm excelentes conteúdos voltados à tecnologia. A gente tem plataformas onde é possível você acessar conteúdos de instituições renomadas dos Estados Unidos. Uhum, Hoje você tem o apoio da inteligência artificial para te uhum, capacitar em um idioma, você consegue se desenvolver em qualquer disciplina que você queira, utilizando inteligência artificial e cursos online espalhados pelo mundo todo, tá? Em diferentes línguas. Hoje eu diria que o acesso é muito mais fácil uhum, do que há 20 anos atrás, que foi quando eu ingressei, tá? Há 18 anos especificamente, tá? uhum. É, a gente tinha acesso à internet de escada. De escada. A gente tinha computador. Quase nenhuma família tinha computador em casa. O Uhum. primeiro computador que eu tive acesso na minha casa foi o que a patroa da minha mãe deu para ela. Então eu e meu irmão utilizava esse computador. A gente utilizava para jogos, para acessar redes sociais na época que era só o Orkut, né, e o MSN. Isso. É, e isso facilitou também, na época, as pesquisas. Eu sou formado em redes de computadores, tá? É, e na época facilitou um pouco as pesquisas, mas computador mesmo, voltado para pesquisas que nós utilizávamos na época, era só dentro da universidade. Então a Uhum, gente ia para a universidade. Quando eu não tinha entrado na área ainda, eu fazia pesquisas pelo computador da própria faculdade. E quando eu consegui esse estágio na IBM, eu utilizava o computador de lá para fazer pesquisas, tá? Ou livro físico. Então, eu diria uhum, que na nossa época foi um pouco mais desafiador, mas que foi possível também. E antes disso, eu trabalhava de motoboy, fazia entregas de lanches e pizzas aqui na região. E depois eu consegui um trabalho como operador de telemarketing na Vivo, tá? Mas lá o computador era totalmente bloqueado e a gente não conseguia utilizar para esse tipo de coisa. uhum. Todas essas trajetórias profissionais dentro e fora da tecnologia foram importantes, Claro, eh, claro. que me impulsionaram para que eu atuasse hoje com tecnologia, tá. Eu, Mas eu eu diria que acredito que hoje esse que você comentou aí, né, ajudaram. Eu acho que a nossa trajetória, elas nos dá base para nos tornar a pessoa e o ser humano que somos hoje, né?
Então sem é muito dúvida. importante valorizar a trajetória de tudo como começou, né, Renato? Sim, sim, sim. E para se tornar o profissional que hoje que a gente trabalha, né, que é trabalhar com ética, com profissionalismo, né, empatia, como você disse, que está faltando muito hoje em dia, né, em todas as áreas profissionais, né, global, né, não só aí no Brasil, mas também eu vejo aqui nos Estados Unidos. Então a ética profissional, a resiliência, né, ela tem que Sim. fazer parte sim do ser humano, porque se você não obtém esse fundamento, essa fundação, você não consegue se comunicar de forma própria, né? Com respeito com o seu cliente, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe e assim por diante, né? Exato, exato. Então, a sua trajetória, a minha trajetória, né, de todos aqueles que ingressam, é muito importante, sim, para ter uma base sólida, né, e profunda também, viu, Renato? Agora, o que você poderia dizer sobre um legado, né? Qual seria o legado do Renato aí, para quem está nos ouvindo, que poderia ser deixado, né? Como algo a ser ensinado que você obteve através da tecnologia. Olha, eu não sei se poderia ser um legado deixado para o mundo, mas o legado que eu tento passar para as minhas filhas, principalmente, Uhum. é um legado de superação, de, de transformar, de que a gente tem o poder de transformar a nossa realidade, de que a gente é o protagonista da nossa própria história e que a gente Sim, pode ser aquilo que a gente se propuser a ser. Eu diria que um legado de muita persistência, de muita insistência, eh, e de muita garra, força de vontade. Com esses comportamentos, a gente consegue alcançar coisas inimagináveis e acessar lugares que a gente jamais imaginou acessar, ter contato com pessoas que a gente jamais imaginou ter. verdade. Então é o legado de ser o protagonista da própria história Uhum. e e ter a predisposição mínima para transformar a sua realidade, né. E aí, essa transformação da sua realidade, de pessoas que te conheceram em outras épocas, consequentemente acaba indiretamente afetando de maneira positiva essas outras pessoas que se sentem inspiradas pelo seu exemplo, pela sua garra, pelas suas virtudes, né. Eu diria que ser protagonista da história, se eu pudesse resumir em uma palavra, é: seja protagonista da sua própria história e tenha Perfeito, predisposição para assumir os desafios que a vida vão te colocar, porque vão, e são muitos eles. verdade. Perfeito, é isso aí É, mesmo. E Renato, como que você analisa, né, nessa questão de o que precisaria mudar no mundo para que as pessoas pudessem ter mais oportunidades para ingressar aí na carreira da tecnologia, né? É claro que você acabou de comentar aí referente, né, comparando anos atrás com agora, que hoje a gente tem IA, a gente tem um acesso muito fácil à internet, nós temos parceiros, né, aí locais, por exemplo, através de universidades, institutos, né, que a pessoa pode sim ingressar na tecnologia, mas existe sim algo que está faltando, né, para que a população ela se conecta melhor, né, que esteja mais antenada para poder realmente ingressar de forma profissional, né, nesse mundo da tecnologia. O que você pode dizer sobre isso? olha, eu acho que eu pegaria algumas coisas do que eu disse como gancho de que hoje a gente tem
centenas de recursos disponibilizados para utilizar na formação, e esses recursos hoje estão dentro de universidades, mas hoje tem uma coisa que eu acho de extrema relevância, que são as ONGs que atuam hoje dentro das comunidades e escolas públicas e estaduais, que levam conteúdo de tecnologia para as pessoas de baixa renda, tá? Isso eu Uhum, acho de extrema relevância. Eu poderia citar aqui a Gerando Falcões, por exemplo, que é uma das, eu acho que é uma das maiores que nós temos hoje aqui em São Paulo, que faz um trabalho muito relevante, inclusive tem parcerias com a consultoria que eu trabalho hoje. uhum, E a Gerando Falcões, a história do CIO da Gerando Falcões é muito inspiradora também. E ele promove acesso a eventos culturais, tecnológicos, conecta empresas de grandes nomes a essas escolas públicas estaduais para que levem esses temas seja ele de inteligência artificial ou da tecnologia como um todo, tá? Para que esses jovens tenham formações, desenvolvam pensamentos mais críticos e que tenham relações com pessoas que tiveram trajetórias similares a que eles têm hoje e que conseguiram romper essas barreiras e hoje vivem de maneira tem algum tipo de ascensão, tá? E essa ascensão conquistada através da tecnologia e outras disciplinas que essas ONGs levam para essas escolas, tá? uhum. Então, eu diria que hoje está muito mais acessível com que classe baixa e média baixa consiga ter acesso à formação, a conteúdos de tecnologia, e que tem pessoas, centenas de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através dessas ONGs, acessando ambientes que para eles eram inacessíveis, tá? Tem É, muitas pessoas de coração bom que fazem esse trabalho e que resgatam esses jovens através do esporte, da tecnologia e outras disciplinas, tá? uhum. Então, na verdade, na sua opinião, você diria que falta oportunidade de parcerias, né? Não só em comunidades, mas em Existem escolas, muitas, né? existem muitas, mas precisa, eu diria que isso pode ser mais disseminado, tá? Hoje Sim. tem, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, Uhum, mas já acontece, já tem resultados efetivos disso, tem histórias incríveis de pessoas que conseguiram transformar suas vidas através de parcerias que foram desenvolvidas com essas ONGs. Isso precisa ser disseminado, tá? Eu uhum. sou extremamente fã de ONGs e dessas parcerias que eles fazem, tá? Sim. Conectar empresas de tecnologia, de aviação, pessoas, enfim, de todos os setores, com o Eu intuito de concordo. desenvolver, com o intuito de desenvolver pessoas de baixa renda e vulneráveis socialmente, eu diria. Sim. Eu acho que a atuação também nesses setores é a falta de recursos, né? Que nem, por exemplo, as ONGs, elas penetram nessas comunidades, mas também elas precisam de investidores, né? De recursos para que o projeto continue acontecendo, né? Sim, Porque sem dúvida. existe realmente, sim, um interesse da parte da própria comunidade, né? Do jovem, por exemplo, mas existe também aquela força daquele marketing por trás para que chame atenção, né? Para que essas ONGs descubram as grandes, brilhantes mentes, né? Que podem ser encontradas ali. Que na verdade a questão da tecnologia ela é ampla, né? Você não pode hoje dizer que uma pessoa brilhante, extremamente inteligente, ela veio só de uma classe alta, a média alta, por exemplo, né? A inteligência hoje, a pessoa já, ela pode ser, ela pode aprender, desenvolver, né? E tem aqueles casos também que a pessoa já nasce, né?
aquele Sim, sim. cérebro meio virado, né? É, sim, sem Já dúvida. meio virado, já com aquela mente brilhante, né? Independente da onde, que classe social que ela é. Mas existe sim as pessoas que se desenvolvem, né? Que foi realmente os nossos casos, por exemplo, né? Que nós tivemos a oportunidade de estar expostos, né? No momento certo, com as pessoas certas, com a empresa certa, né? No momento certo, né? Para que hoje a gente pudesse estar aqui contando a tua história, né? A sua trajetória, que não é impossível sonhar, não é impossível desejar algo, né? Tão grande, desde que haja realmente o fazer com que o sonho aconteça, que é aquela garra, né? Aquela fome de força de vontade de poder vencer qualquer obstáculo para chegar no resultado esperado, né? Hoje a gente pode dizer aí que você está no momento de transição, mas hoje você já passou aí através de cargos como gerente, né? Cargos que a gente diria aí altos, né? Dentro do nível da tecnologia, mas que serviu de base, né? Através da sua trajetória, que tem aí dado suporte profissional e emocional para a tua atuação, né? E hoje você pode passar por qualquer transição na sua vida de carreira que você vai conseguir brilhar por conta dessa base aí que você obteve, não é verdade? Contribui, mas ainda assim é desafiador, mas é possível. Eu É, consigo utilizar toda a bagagem e facilita um pouco, tá? Mas sim. os desafios surgem, são coisas novas, a O base é a desafio mesma para todas. ele nunca vai Sim, sim, ser, ele nunca vai parar, né, na verdade. Ele sempre vai estar constante nos perseguindo, eu diria, né? E cabe a exato, exato. nós a decidir, a encarar esse desafio, né? Que nem, por Sim, exemplo, eu sim. tô aqui com esse desafio e você aceitou esse Então, olha aqui. desafio aí de falar conosco e compartilhar um pouco, né, da sua história. Renato, eu Confesso que quero, eu tô assim, antes de encerrar, né, eu quero agradecer muito, né, esse tempo que a gente tá falando aqui e tenho certeza que vai motivar muita gente, né, espero que sim. através da sua trajetória, né? Lembrando o pessoal que o acesso aí, né, através das plataformas, você vai conseguir visualizar, né, o link do Renato, como conseguir acessar, né? Caso você tenha alguma pergunta, queira acessar, né, ele diretamente, então vão estar disponibilizados através das minhas mídias sociais, né, também. Que ele pode também tornar aí o seu grande mentor, né? Para quem está querendo aí Sim, iniciando, sim, me né? coloco à disposição, podem me né? acessar, não tem problema. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí nessa mentoria. Mas, Renato, vamos mudar um pouco de assunto, não só de tecnologia que a gente vive, né? A gente também é ser humano e temos as nossas Sim, sim. vivências diárias, né? O que você diria, né, de algo sobre você que as pessoas não conhecem, né? Que pode ser assim um hobby, né? Uma paixão paralela, né? À tecnologia, porque nós somos apaixonados por tecnologia, né? Mas que você poderia dizer aí para o pessoal que está nos ouvindo, de repente eles podem se sentir conectados com você, né? Através dessa particularidade aí que às vezes a gente não compartilha nas redes sociais. Nossa, é difícil. Eu também, quando também assim, eu vou compartilhar, mas eu sempre fui eh, uma um adolescente, uma criança um pouco gostava de esportes mais radicais, de bicicletas, patins, skates, então passei um pouco por cada um desses aí. Gostava muito de pipa, jogar futebol com os meus amigos, bolinha de gude, betes, peão, todas essas brincadeiras, esconde-esconde, corre, como chama? Pega-pega, né. Uhum. Então eu fui uma criança bastante feliz, que aproveitei bastante a minha infância, não tínhamos tecnologia na época, né. Quem vê falando assim na época, acho que eu sou 40 a mais, mas não sou ainda, estou com 39. Eh Mas eu considero que eu fui uma criança bastante feliz, aproveitei muito a minha infância, a minha juventude.
hoje eu tenho amizades de longa data que eu fiz com 7, 8 anos de idade, eles são meus amigos até hoje, frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles. A gente faz muito churrasco, eu sou extremamente apaixonado por churrasco, fazer churrasco, inventar tipo de churrasco. Cozinhar também é um dos meus hobbies, eu gosto de inventar moda, eu pesquiso culinária mexicana, eu pego e aplico na prática. Culinária japonesa eu gosto de fazer também, churrasco de todo tipo, gosto de fazer, sou pé vermelho mesmo, gosto de fazer costela de chão no meio do mato e reunir a galera e fazer aquela resenha gostosa, gosto muito de festa junina, esse tipo de coisa. Então eu sou bem povão, assim, gosto de estar no meio dos meus amigos, da minha família, dando risada, falando de coisas descontraídas. Esse é o Renato, né? Gosto também de pinturas, me arrisco aqui a reformar minha casa, pinto, é isso. Gosto de brincar com as minhas filhas, viro criança quando estou com elas e é isso. E cuidar da minha saúde também. Cuidar da saúde não é desde sempre, de uns tempos para cá, tenho me dedicado à musculação, corrida, esse tipo de coisa. Então é esse o Renato, né? Bem Ou, agitado, como uhum. sempre, mas é isso. Ou seja, né, a tecnologia ela realmente impactou todas as áreas da sua vida, né? Mas a essência continua, né? E são coisas assim Eu que imagino que ao sim. ver que não é simples, né? Da palavra simples, mas algo que nos traz a essência de volta, né? E que fortalece também a nossa caminhada, né? Profissional. Então, é bom a pessoa que nos ouve saber um pouco para que se sinta conectado realmente e que faça parte aí do processo de mentoria também, né? Que através aí do seu conhecimento de não só de banco de dados, né? Mas que traga base, né? Que tenha essa empatia para olhar para o ser humano e dizer, não, eu consegui, você também pode conseguir, né? Através de conhecimento, né? E muita força de vontade, você vai conseguir, sim, chegar ao objetivo que você está planejando para a tua vida, né? Então, isso Sim, sim. tudo isso que a gente comenta aqui, né? Serve de base, né? Para que a gente empurre, né? Essa juventude, né? Não só a juventude, mas a pessoa que decidiu mudar, né? A sua carreira profissional. Então, é muito Sim, importante, sim. sim, a gente falar sobre isso, Não, eu acho de extrema relevância, sim, totalmente. né? Pois não, olha só, eu agradeço mais uma vez, mais uma vez Para aí, mim é uma né? honra aqui, Aline, participar do seu canal, Não poder vai ser, contribuir. uhum. Não será a primeira e Sim. nem a última, né, Renato? Até porque a gente tem Espero que uma sim. longa data aí de contribuição. Eu quero ouvir mais aí futuramente essa sua nova trajetória aí como atuação SAP, né? Que a gente chama no Brasil. E tenho certeza que vai agregar muita coisa, muito conhecimento, né? Para as pessoas que nos ouvem também. E fico à disposição também, né? A qualquer momento que você sabe, pode contar aqui com o meu canal, né? E é uma ajuda mútua, né? E para mim é um prazer enorme, né? De continuar em contato com você, apesar de tantas mudanças, de tantos anos, né? Sim, sim. Passados, mas ainda bem que a gente tem a internet para nos salvar. Exato. E que não é escada, né, já muita coisa evoluiu de lá para cá. Muita coisa já evoluiu, né, Renato? Pelo amor de Sim. Deus, né? Como que foi bom essa evolução aí para a gente também. Pessoal, eu agradeço o seu tempo aí que está nos ouvindo, né? Através desse podcast. Como eu disse, todas as informações do Renato vão estar disponíveis nas minhas redes sociais para que você tenha o acesso também e que possa contactá-lo aí diretamente e participar aí de um processo de mentoria com ele. Muito obrigada pela sua atenção e até mais, pessoal. Obrigado, Aline, obrigado, gente. Foi um prazer participar aqui com vocês. Um abraço Até a todos. mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau. Tchau, tchau.